Olá, alunos! Eu sou a professora Raquel Orsini e eu escolhi uma questão da prova do ENAD para que nós pudéssemos discutir um pouco e falar sobre o tema, a composição e a orientação de como responder a uma questão discursiva. Essa questão que eu selecionei para a análise é uma questão da prova do ENAD do ano de 2014 e essa questão está especificamente numa parte da prova de formação geral. Isso significa que não só os alunos do curso de letras irão responder a essa questão, mas também todos os outros cursos. Então, essa é uma questão discursiva para todos os cursos, todos terão que responder a essa questão. Normalmente, pessoal, questões discursivas que todos os cursos devem responder trazem assuntos polêmicos e assuntos de conscientização, tá? Nesse caso, nós temos a temática da sustentabilidade, que também, né, apesar da prova ser do ano de 2014, ainda é muito discutido nos dias de hoje, tá? Eu observei também que nas provas de outros anos, não só na prova de 2014, há questões também relacionadas à sustentabilidade, a essa temática. Por isso também eu optei por escolher essa questão, tá? Então vamos começar a leitura. Eu oriento que vocês, ao ler, né, cada período, leia com calma, para que vocês possam entender o assunto que está sendo tratado e também para que possam ter depois a base para construir a sua resposta discursiva. Os desafios da mobilidade urbana associam-se à necessidade de desenvolvimento urbano sustentável. Então, aqui já na primeira linha, a gente tem o assunto geral, né? Que são os desafios da mobilidade urbana, né? Qual é o assunto geral? Então, o desafio da mobilidade urbana que precisa estar associado ao desenvolvimento urbano sustentável, tá? Ou seja, as cidades têm crescido muito, né? Tem aumentado muito a população dos grandes centros e com isso surge o desafio da mobilidade urbana, né? E como associar a mobilidade urbana com esse desenvolvimento urbano que também precisa ser sustentável, tá? Então é esse o grande tema da questão. A ONU define esse desenvolvimento como aquele que assegura a qualidade de vida, incluídos os componentes ecológicos, culturais, políticos, institucionais, sociais e econômicos, que não comprometam a qualidade de vida das futuras gerações. Então aqui nós temos uma informação específica sobre um órgão de autoridade, que é a ONU, a Organização das Nações Unidas, que fala, né, como deve ser esse desenvolvimento urbano de forma que ele esteja assegurando uma qualidade de vida para as pessoas, não só relacionada à questão ecológica, mas também a outras questões, como questões culturais, políticas, institucionais, sociais e econômicos, que não afetem, não comprometam então a qualidade de vida das futuras gerações. O espaço urbano brasileiro é marcado por inúmeros problemas cotidianos e por várias contradições. Veja que aqui nós temos já, né, um afunilamento da questão. Por quê? Porque nós temos voltado para o espaço urbano brasileiro. Então não é qualquer espaço urbano, mas sim o espaço urbano do Brasil, as cidades brasileiras, tá? Que é marcado, então as cidades brasileiras são marcadas por muitos problemas que a gente vê do dia a dia, né? Principalmente relacionada à mobilidade urbana. Então, aqui já vem essa informação na sequência, né? Uma das grandes questões de debates respeita à mobilidade urbana, uma vez que o momento é de motorização dos deslocamentos da população, por meio de transporte coletivo e individual. Então, o que a gente tem? Como eu disse no início, né? Como a gente tem o aumento da população, a população tem se deslocado como? Principalmente por meio de transporte motorizado, tá? Então a gente tem visto um aumento dessa motorização, tá certo? Né? Desse transporte motorizado. Seja ele
por meio coletivo, né, como os ônibus, ou individual, né, como o automóvel e a motocicleta. Então, considere os dados do seguinte quadro. Então, no quadro abaixo, pessoal, nós teremos quais os tipos, a modalidade, né, dessa motorização. Nós temos as tipologias e um número percentual. Vejam que o título do quadro é Mobilidade Urbana em cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, cidades de grande porte, tá? Porque tem mais de 500 mil habitantes. Então, nós temos 3 modalidades, sejam elas, né? Não motorizado, que inclui andar a pé e andar de bicicleta. Nós temos o motorizado coletivo, que inclui ônibus municipal, aqueles que circulam dentro da cidade, ônibus metropolitano, que são aqueles que circulam entre as cidades vizinhas, próximas, e o metro ferroviário, né? O trem e o metrô. E temos também o motorizado individual, que é o automóvel e a motocicleta. Vejam que dentre todas essas tipologias, o automóvel é o que tem maior uso, né? Maior número percentual, tá? Então, tendo em vista o texto e o quadro de mobilidade urbana apresentados, redige um texto dissertativo contemplando os seguintes aspectos. Então, aqui, pessoal, vocês não vão responder letra A e letra B. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever um texto dissertativo em 15 linhas, que é o que a prova do ENAD dispõe para que vocês escrevam esse espaço de 15 linhas. Então, nesse espaço de 15 linhas, vocês precisam apresentar uma introdução breve. O desenvolvimento será composto pelas respostas da letra A e B. E, por fim, uma conclusão breve, tá? Para que o texto seja um texto dissertativo completo. Então, vejamos. Letra A. Consequências para o desenvolvimento sustentável do uso mais frequente do transporte motorizado. Então, pessoal, aqui eu oriento que vocês abordem pelo menos 2 consequências, né? Se não der, tudo bem, mas o ideal seria que abordasse pelo menos 2, né? Então, o que o uso frequente do transporte motorizado pode trazer de consequências para a população, né? Então, quanto mais as pessoas usam ônibus, usam automóvel, quanto mais elas se utilizam desse transporte motorizado, quais são as consequências disso, né? Então, pessoal, a gente pode citar várias consequências. Eu vou falar apenas algumas, né? Então, por exemplo, quanto mais há veículos nas ruas, né? Quanto mais aumenta a frota de veículos nas ruas, mais nós temos congestionamentos, mais nós temos o aumento da emissão de poluentes atmosféricos, mais nós temos o aumento da emissão de gases de efeito estufa, e, consequentemente, também, vejam que uma coisa está ligada à outra, mais nós temos problemas de saúde nas pessoas, sejam problemas respiratórios, dermatológicos, né, que a gente sabe que a emissão desses gases podem trazer problemas de saúde, tal como problemas, né, das vias aéreas, de respiração, ou problemas de pele. E também nós temos o outro lado, né, que é a diminuição das áreas verdes, o desmatamento. Por quê, pessoal? Porque quanto mais aumenta a frota de veículos, né, mais há uma necessidade de construção de ruas, avenidas, estradas, né? A gente sabe que algumas cidades tiveram que duplicar suas avenidas, outras tiveram que fazer rodízio, como o caso da cidade de São Paulo, né, que todo mundo não pode sair junto ao mesmo tempo. Então há um rodízio, né, nas grandes ruas, avenidas, desculpa, da cidade de São Paulo, né? Então, quando há um espaço para a construção de mais ruas e avenidas, há uma diminuição de áreas verdes, né? Então, o aumento frequente do transporte motorizado gera essa necessidade de construir mais vias para esse transporte, né? Então, com isso, consequentemente, diminui as áreas verdes, há um maior desmatamento, né? E há muitos outras consequências que a gente pode mencionar, tá bom? E aí, né, com a bagagem de leitura de vocês podem trazer.
E a letra B, pessoal, duas ações de intervenção que contribuam para a consolidação de política pública de incremento ao uso de bicicleta na cidade mencionada, assegurando-se o desenvolvimento sustentável. Então aqui, pessoal, vocês já têm pontual, né, que vocês precisam apresentar duas ações de intervenção. Aqui já há uma pontuação sobre quantas ações, então são duas. Na letra A, a gente não tinha quantas consequências, né? Eu falei que seria interessante abordar pelo menos duas. Já na letra B, há uma certa obrigação de apresentar duas ações de intervenção. Então, pessoal, eu vou citar algumas, mas vocês, né, podem também pensar em outras, né? Então, quais seriam as formas de intervir para fazer com que as pessoas usassem mais a bicicleta? Então, construção de vias exclusivas para bicicletas, né, ciclovias e ciclofaixas. Isso faria com que as pessoas se sentissem mais seguras para andar de bicicleta. E também a construção, né, de bicicletários também seria uma ação de intervenção. E outra também seria uma implementação de políticas de crédito e redução de custos das bicicletas para que também incentivasse as pessoas a usar mais as bicicletas e usar menos o transporte motorizado. Bom, pessoal, é isso, essa questão, e nos vemos em uma outra oportunidade. Até mais!